Uma jovem, com um olhar repleto de alegria, pressionou o botão. O mais eficaz sistema de simpatia foi ativado para buscar seu mestre Vinkin. Ela deixou claro que a decisão já estava tomada. Agora, o rapaz estava condenado a ser feliz, querendo ou não. Nesse instante, Shuminkone entregou um presente à amiga, mas a menina apenas repetiu: ele não a segue, porque essa não é a primeira vez que eles se despedem para sempre. O herói, com a voz embargada, pediu para ser ouvido. Ele tentou, lutou, fez tudo o que valia a pena, mas ela permaneceu firme. Os dois não estavam no mesmo caminho, e nem mesmo uma justificativa seria suficiente quando os destinos não se alinham. Com a cabeça baixa, ele buscava entender os motivos. Afinal, chegou a entrar para a academia tentando equilibrar os estudos com o trabalho, sonhando com um futuro de conquistas que superassem seus próprios desejos. Mas a moça apenas olhava com dureza, como se soubesse exatamente o que ele estava tentando descobrir, mesmo que ele não conseguisse compreender. Ela declarou que Van Joanama estava de volta. Shumin nunca representou mais do que conforto para ela. Alguém bom e confiável. Sim, mas isso não era amor. A amiga o apoiou em tempos difíceis, mas para ela, tudo não passou de um passatempo passageiro. Apenas Ban Huan residia verdadeiramente em seu coração, e ela estava convicta de que se afastar de Shumin era a escolha mais acertada para ambos. O herói, por sua vez, não conseguia aceitar. Por 2 anos ele esteve ao lado dela. Fez tudo com sinceridade, acreditando que a bondade conseguiria aquecer o frio que a envolvia. Desesperado, Shumin levantou a cabeça e gritou. Ele havia largado os estudos, trabalhado meio período e atendido a todos os caprichos dela. Ela então lembrou que Van Huan não havia feito nada por ela, apenas trouxe sofrimento e lágrimas, e foi por causa dele que acabou no hospital. Sumin, por outro lado, nunca a abandonou. Permaneceu ao lado dela, cuidou, fez tudo ao seu alcance para ajudá-la a se reerguer. De repente, ela se aproximou e, com força, deu um tapa em seu rosto, exigindo que ele ficasse calado naquele instante. A garota exigiu que ele não falasse mal do namorado, pois ao lado de Shumin, ela sentia que não conseguia respirar livremente ou ser quem realmente era. O rapaz se abaixou com lentidão para pegar do chão o presente que havia preparado com esperança e o coração trêmulo. Admitiu que não sabia usar palavras bonitas, mas implorava para que ela não o deixasse. Afinal, reconhecia que a culpa era toda dele. Todos os direitos simpáticos haviam sido ativados. Enfim, a vinculação estava finalizada. O jovem ficou paralisado, sem saber o que pensar. Não compreendia o que eram exatamente esses tais direitos abrangentes, nem até que ponto eles poderiam ser utilizados. Com um leve sorriso, a garota se adiantou para explicar. Disse que o dinheiro envolvido era de caráter compreensivo, um valor destinado exclusivamente aos gastos com as deusas. Tudo aquilo soava como um completo absurdo. Um zumbido invadiu seus ouvidos, e ele nem conseguia contar quantos zeros apareciam naquele valor. Em toda sua vida, jamais tinha visto tanto dinheiro, nem mesmo nos jogos que envolviam doações. A quantia que aparecia ali superava qualquer coisa que ele já tivesse imaginado. O sistema acrescentou: as ferramentas simpáticas só se ativam quando estamos servindo as deusas. A jovem observava com satisfação, enquanto Shuminas, com os dedos trêmulos, pressionava os botões necessários. Ela ainda lembrou que, caso o dono realizasse um contra-ataque bem-sucedido, a deusa se tornaria seu símbolo. Nesse caso, o acesso mudaria por completo. Todos os gastos anteriores seriam devolvidos a ele e se tornariam seus bens pessoais. Suminis refletia: então, se tudo for feito corretamente, esses recursos podem ser convertidos em dinheiro de verdade. O sistema confirmou com facilidade que as configurações eram bastante claras, e caso não houvesse dúvidas, poderia abrir um cartão ali mesmo, diante dele. O processo já estava em andamento. O valor das despesas foi determinado, e não havia como voltar atrás. Uma notificação surgiu na tela. Para encontrar uma deusa, o problema era que Shumin só conhecia uma, a anterior. Foi nesse momento que uma nova tarefa de entrega chegou. Um pedido havia sido emitido, e ele precisava ser cumprido em apenas 15 minutos. Eram encomendas entregues por correio. O rapaz abriu os detalhes do pedido. O cliente havia selecionado um conjunto totalmente absurdo, mas que custava mais de 200 yuans. Ao ver o valor, quase gemeu. Ele não tinha dinheiro nem para si, mas mesmo assim estava prestes a gastar com alguém que sequer conhecia. Sumin analisou a situação. Ele nem mesmo tinha carro. A loja mais próxima ficava longe, e o tempo era quase inexistente. Ainda assim, não havia alternativa. Se ele não entregasse dentro do prazo, seria multado, e sua nota poderia ser rebaixada. Então o jovem correu, torcendo para que o cliente fosse apenas um estudante comum, e não uma deusa mimada do caos. Sem fôlego e com certo desapego,
Mais tarde ele chegou ao endereço correto e fez a ligação para confirmar a entrega. Enquanto isso, a garota conversava alegremente com uma amiga, celebrando o fato de finalmente ter entregue aquelas longas máscaras e se oferecendo para sair e se divertir um pouco. A amiga, Canancian, se desculpou e recusou o convite. O namorado havia comprado ingressos para um filme de ação, e eles não se viam havia 3 dias. Xiao Xiao piscou em resposta, achando que sua amiga deixava de existir no momento em que trocava amizade pelo namoro. Seu humor piorou drasticamente. Ela havia feito planos para aquela noite, e agora tudo parecia ter desmoronado em uma grande decepção. A garota se questionava se ainda valeria a pena oferecer a Tian Yuyan a chance de desistir. A situação era desconfortável, mas havia certo potencial envolvido. Enquanto isso, Shumin, ainda ofegante, chegou com a entrega e informou que as máscaras não eram necessárias. Disse que havia comprado similares. O rapaz explicou que, se fosse atrás do produto original, levaria tempo demais, então optou por uma alternativa mais acessível. Xiao Xiao reagiu de imediato, irritada, dizendo que ele era um sujeito rústico que não sabia escolher cosméticos, e atirou a sacola no chão com desprezo. Ela foi direta. Não iria aceitar aquilo e o entregador deveria retornar imediatamente para buscar exatamente o que ela havia solicitado. Suminas, tentando manter a compostura, lembrou que a lista de exigências dela era irreal. Comentou que os itens requisitados eram vendidos muito além daquela região, e ainda acrescentou que até mesmo aquelas máscaras compradas já haviam custado mais de 30 yuans. Mesmo assim, a garota respondeu com deboche, alegando que aquelas máscaras podiam ser encontradas ali por perto. Disse que ele claramente quis economizar, sacrificando a qualidade, provavelmente por estar sem dinheiro. O rapaz rebateu, dizendo que, se o cliente não estivesse satisfeito com seu trabalho, tinha total liberdade para recusá-lo naquele momento. Xiao Xiao sorriu de forma gélida, insinuando que aquele tipo de lixo só poderia encantar uma namorada igualmente pobre. Foi então que o sistema enviou uma notificação. Com 90% de simpatia, o objetivo seria convertido em sintoma, reembolso e pontos. Além disso, o sistema informou que haviam sido concedidos 5 pontos de talento, que poderiam ser investidos em força, inteligência ou condicionamento físico. A garota, visivelmente contrariada, declarou que não pretendia perder seu tempo com alguém como ele. No entanto, em um movimento súbito, a simpatia registrou um aumento de 2% e, apenas um segundo depois, saltou para um crescimento impressionante e sem precedentes de 62%. Animada, a amiga sugeriu comprar a mesma máscara, contanto que Xiao Xiao ficasse satisfeita com os esforços de Shumin. Se o resultado fosse realmente bom, ela poderia deixar uma avaliação positiva e até mencioná-lo em suas notas. Xiao Xiao ponderou. Amanhã chegou cedo e o clima está assim. Por que não se divertir um pouco com esse rapaz tão ingênuo? O dia ainda estava apenas começando e, com isso, tudo parecia possível. Não demorou muito para que ela aceitasse a ideia. Assim, eles finalmente chegaram ao shopping. Shun apontou para uma das máscaras mais caras e sofisticadas expostas na vitrine. Curioso, o rapaz perguntou o valor. A vendedora, sorridente, informou que, embora estivessem em uma filial, aqueles produtos estavam em alta. Acrescentou que as máscaras daquela marca eram as favoritas das celebridades e que aquela era uma cópia rara e de valor elevado. Shumin, com segurança, afirmou que levaria tudo o que fosse possível com o dinheiro disponível, pois agora sua situação estava sob controle. Xiao Xiao estreitou os olhos, intrigada. O rapaz parecia familiar. Provavelmente era o mesmo estudante que ela já havia visto trabalhando. A vendedora explicou que produtos daquele tipo não eram armazenados nas vitrines, mas sim em caixas personalizadas da marca. O rapaz deu de ombros, dizendo que não se importava com as caixas. Pediu que pegassem tudo, sem nem se preocupar em contar as unidades, e realizou o pagamento imediatamente com o cartão. Em questão de segundos, a quantia de 58 mil foi debitada com sucesso do saldo. Tudo se deu de forma quase instantânea. A atendente confirmou, dizendo que o voucher de participação já estava registrado no nome da moça e que os produtos seriam entregues um pouco mais tarde. Sumines ainda não conseguia acreditar totalmente no que estava acontecendo. Parecia que algo havia intervindo do alto, como se alguém tivesse mexido nos fios do destino. Na tela, uma garota virtual apareceu, piscando de maneira maliciosa e anunciando que, a partir de agora, o dono poderia relaxar e descansar. O rapaz virou-se para a companheira e perguntou se ela estava satisfeita com tudo aquilo. Xiao Xiao respondeu que, dessa vez, deixaria os incidentes anteriores de lado e daria uma avaliação positiva com 5 estrelas. Uma amiga, animada, sugeriu concluir mais uma aposta, desta vez, com potencial para ser bem lucrativa. A garota franziu o senho,
levemente desconfiada, e quis saber com clareza do que se tratava essa aposta e quais eram as condições envolvidas. O rapaz propôs que ela escolhesse o que quisesse dentro do shopping. Ele compraria tudo, contanto que ela continuasse satisfeita. Em troca, ela deveria adicioná-lo ao CIP. Xiao Xiao sorriu enquanto olhava para a loja da Gucci, lembrando que já havia desejado uma das bolsas de lá há algum tempo. Para sua surpresa, a amiga não fez objeção ao presente. Shumin comentou com um sorriso que aquela ideia era excelente e perguntou como poderia se dirigir à sua bela acompanhante. Com orgulho, a garota respondeu que estudava no Instituto de Artes, mais especificamente na Faculdade de Dança, e que seu nome era Xiao. Os vendedores da loja os observaram discretamente. Desejaram boa sorte ao casal e disseram que ficariam felizes em recebê-los novamente. Um deles comentou baixinho com o outro que era a primeira vez que viam alguém comprar todas as máscaras do estoque. Sim, não há mistério aqui, respondeu a outra vendedora. Esse cara definitivamente é do mundo dos endinheirados. Dá para ver. Enquanto isso, Shumin e Xiao Xiao chegaram à boutique. A garota observou, satisfeita, que o estilo e a cor da nova bolsa estavam totalmente alinhados com as tendências da moda daquele ano. Shumin sorriu, concordando que a peça combinava perfeitamente com ela, realçando ainda mais sua beleza. A vendedora, mantendo a elegância, fez um lembrete sutil. Como a boutique era considerada de luxo, seus clientes deveriam vestir-se de maneira apropriada. Ela pensou que aquele dia estava sendo mesmo atípico. Não conseguia entender como um simples estudante, que ainda por cima parecia entregador de comida, estava ali acompanhado de uma jovem tão encantadora. Ao mesmo tempo, outro casal passava pela vitrine de uma loja vizinha. A jovem olhou fixamente para uma bolsa do modelo Goup, dizendo que já ouvirá falar daquele lançamento e sonhava em adquiri-lo. Van Yuan, visivelmente desconfortável, confessou que recentemente sua relação com o pai havia ficado estremecida e, por conta disso, seu suporte financeiro fora reduzido. Agora, ele precisava economizar mais. Mesmo assim, ela não desviava o olhar da bolsa reluzente na vitrine, uma verdadeira obra de arte. O rapaz tentou contornar a situação, sugerindo que fossem a outra loja e prometendo que compraria aquele modelo em outro momento. No entanto, a garota sentiu-se injustamente privada. Aquela marca significava muito para ela. O rapaz acomodou-se em uma cadeira estofada, franziu levemente a testa e ficou se perguntando se, para ela, apenas os bens materiais tinham valor. No fundo, esperava que sua parceira tivesse mais profundidade do que isso. Balançou a cabeça silenciosamente, deixando claro para si mesmo que seus sentimentos não estavam ligados a dinheiro nem a demonstrações externas de status. Dentro de si, ele tinha plena convicção de que o amor verdadeiro não está à venda, e que estaria ao lado da pessoa amada mesmo que toda a riqueza desaparecesse. Nesse momento, a vendedora se dirigiu ao jovem mestre com um sorriso caloroso e expressou sua simpatia genuína pela relação do casal. Van Yuan, sem hesitar, afirmou que sua companheira certamente adoraria experimentar uma das bolsas expostas no salão. O olhar dela se iluminou mais uma vez. Sonhava com aquele modelo havia muito tempo e, naquele instante, confiou plenamente nos sentimentos do amigo. A vendedora explicou que aquela bolsa era uma peça única disponível na loja, e que, por sorte, ainda estava ali. Logo em seguida, uma atendente se aproximou de Xiao Xiao com uma expressão de constrangimento e informou que outro cliente havia demonstrado interesse no mesmo item. Segundo ela, o colega de trabalho também gostaria que o outro professor experimentasse a bolsa. Xiao Xiao se virou visivelmente irritada. Não gostou nada da sugestão de dividir seu objeto de desejo com outra pessoa. Shumin, por sua vez, refletiu com certo calor. Por que justo agora e com esses dois envolvidos ao mesmo tempo? A raiva começou a fervilhar dentro dele. Afinal, estava prestes a comprar aquela bolsa e, de repente, surgia outra pessoa para disputar o mesmo item. Van Yuan, com tom sarcástico, questionou se ele ao menos sabia o preço da bolsa e se realmente tinha como pagá-la. Em resposta, ela ficou furiosa e acusou Shumin de persegui-la novamente, dizendo que andava sem cerimônia em boutiques caras apenas para se exibir. Shumin respondeu com firmeza que não a seguia, que tinha outros propósitos ali, como estavam separados, ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Van Yuan, com desprezo, comentou que atualmente até presos que vivem de ração conseguem entrar nesse tipo de loja. Em seguida, voltou-se para a vendedora e a repreendeu, dizendo que não esperava tamanho descaso vindo de uma loja de prestígio como aquela. A funcionária ficou visivelmente confusa com a situação, pediu desculpas pelo mal-entendido e prometeu tomar providências. Logo depois, ela acrescentou que pessoas como Shumin não tinham o direito de estar naquele ambiente e solicitou que o estudante se retirasse da boutique. Xiao Xiao, indignada, piscou os olhos cheia de fúria e exigiu que a atendente repetisse o que havia dito,
mas dessa vez em voz alta e sem rodeios. Shumin, tentando evitar um confronto direto, sugeriu que deixassem a própria bolsa decidir com quem ela ficaria, como se o destino pudesse escolher. Van Huan, com um sorriso debochado, comentou que no fim das contas, era só um pedaço de couro, não poderia custar tanto assim. A vendedora então explicou que se tratava do modelo mais exclusivo da temporada, o último disponível. Ela havia visitado a vitrine apenas no final de semana anterior. Infelizmente, reconheceu que sua presença na boutique hoje causou um certo constrangimento e, por isso, estava disposta a oferecer um desconto no valor da bolsa. No entanto, Van Huan respondeu friamente, alegando que nenhum desconto seria capaz de justificar um preço tão absurdo, 258 mil euros. A vendedora tentou explicar que, na China, existem menos de 100 modelos daquele tipo, já que se trata de uma coleção limitada de um designer renomado. Mesmo assim, o jovem se mostrou irritado, dizendo que toda aquela situação havia arruinado seu humor, sobretudo por conta da interferência de alguém que apareceu repentinamente e estragou o momento. A mulher lançou um olhar hostil ao ex-companheiro, convencida de que ele estava tirando prazer do sofrimento dela, afinal, parecia ter conseguido exatamente a humilhação que queria. Enquanto isso, Shumin olhou para a interface do sistema e viu algo inesperado. O nível de simpatia da namorada em relação a ele havia despencado para menos 10 pontos. Era inacreditável. Depois de tanto esforço dedicado a ela, nem mesmo um valor neutro foi mantido, o que restou foi uma rejeição clara e amarga. Porém, no instante seguinte, o jovem respirou fundo e conteve a raiva. Ele decidiu que não iria mais se rebaixar. Era hora de recuperar sua dignidade. Então, com voz firme, dirigiu-se à vendedora e informou que levaria a bolsa, e que pagaria naquele exato momento com o cartão. Shumin também declarou que não tinha mais interesse em permanecer naquele local. Assim que a compra fosse concluída, eles sairiam imediatamente. A atendente, percebendo a mudança repentina, alterou seu comportamento no mesmo instante. Com um sorriso, informou que o terminal de pagamento estava pronto para uso. Alguns instantes depois, a transação foi finalizada com sucesso. Sem hesitar, Shumin pagou o valor total do produto. Xiao Xiao ficou visivelmente surpresa. Não esperava tal atitude e, imediatamente, percebeu uma mudança drástica na percepção que tinha dele. O nível de simpatia disparou para 70%. Pela primeira vez, ela viu algo diferente naquele rapaz. Alguém que não apenas agia com confiança, mas que também exalava beleza e dignidade. Enquanto isso, Van Huan permaneceu parada em silêncio amargo. Tudo aquilo estava provocando nela um verdadeiro turbilhão de emoções. A garota sentiu um inesperado carinho por Shumin. A simpatia dela também aumentou repentinamente em 20%. Então, o jovem convidou a nova acompanhante para seguir até outra boutique, dizendo com cortesia que ali eles claramente não eram bem-vindos. A vendedora tentou consertar a situação às pressas, pedindo desculpas e mencionando que a loja também possuía uma coleção excelente de roupas masculinas. No entanto, Shumin respondeu de forma seca que não tinha qualquer interesse, nem pela loja, nem pelos seus clientes. Poucos minutos depois, eles já estavam na rua. Xiao Xiao, então, sugeriu uma caminhada até o antiquário. Su, ainda furiosa, seguiu atrás deles, indignada com o tratamento que havia recebido. Para ela, aquilo era simplesmente ultrajante. Tentando amenizar a situação, ela sugeriu a Van Huan uma nova rota para a caminhada, numa tentativa desesperada de salvar o que restava da noite. Mas ele a interrompeu rudemente. Disse que não estava de bom humor e que era melhor encerrarem o dia e irem embora imediatamente. Era um clima de desespero total. Eles sequer haviam jantado, e o rapaz já se virava e se afastava, encerrando a noite abruptamente. Enquanto isso, a vendedora foi até o diretor da boutique Bunny, com uma expressão tanto confusa, confessou que a princípio não havia entendido quem era aquele jovem. A chefe, com calma e experiência, respondeu que isso não era um problema. Até ela, apesar de toda sua vivência, não havia conseguido reconhecê-lo de imediato. Ao mesmo tempo, Xiao Xiao, curiosa, virou-se para seu acompanhante e perguntou discretamente se aquela garota da loja era sua ex-namorada. Após uma breve pausa, Shumin confirmou com serenidade. Sim, era a primeira, e agora estavam definitivamente separados. Sentindo-se levemente constrangido, ele pediu desculpas por qualquer desconforto causado. Xiao Xiao, por sua vez, respondeu de forma tranquila, sem dizer muito, apenas assegurando que ele não precisava se preocupar. Afinal, era uma raridade encontrar um rapaz realmente bom hoje em dia. Se alguém não soube valorizar isso, o erro foi todo da pessoa. Ela comentou ainda que, apesar de o ex estar vestido com roupas caras, não demonstrava vontade nenhuma de gastar dinheiro com ela. Na China, mesmo entre os mais ricos,
a sinceridade dos sentimentos ainda era algo que se prezava. Su, tocada pelas palavras calorosas, parou por um momento, refletiu e admitiu que, depois de ouvi-las, realmente se sentia mais calma. Em seguida, sugeriu que fossem comer alguma coisa, afinal, toda aquela confusão havia despertado um pouco de fome. Com um leve sorriso, Xiao Xiao comentou que agora conseguia ver nele muitas qualidades que jamais havia enxergado em seu ex-namorado. Logo chegaram a um restaurante sofisticado e acolhedor, situado próximo a uma loja de antiguidades. O jovem fez seu pedido: carne marmorizada Bagu M7, língua de boi, peito suculento e vegetais sazonais levemente frescos. Comentou ainda que carne frita era gordurosa demais. Até mesmo os cachorros evitariam comer algo assim, e que o ideal seria incluir mais vegetais na refeição. Xiao Xiao observava atentamente o seu companheiro, especialmente os detalhes em suas roupas. A psicologia feminina realmente é aguçada. O próprio Shumin não conseguia entender como aquele fenômeno acontecia. Antes, quando era o mesmo de sempre, ninguém o valorizava. Agora, parecia que sua simpatia aumentava sem parar. Era quase instintivo. Ele comentou que, no passado, havia preparado churrascos com frequência em barracas de rua comuns, e afirmou com segurança que o peito acompanhado de salada podia ser consumido tranquilamente, não era tão gorduroso e se encaixava perfeitamente em uma dieta. Descreveu o prato com detalhes: carne frita com legumes refogados, temperada com alho e cebolinha, servida em uma charmosa panela de cerâmica. Naquele instante, Shumin percebeu que a aparência de Xiao Xiao e o nível de simpatia dela por ele aumentavam visivelmente diante de seus olhos. Ele ficou surpreso. Tantas vezes ele havia preparado carne antes, e, no entanto, ela sempre parava de comer depois de 2 pedaços. Agora, parecia que não era só a comida que importava, mas todo o ambiente ao redor. Um ambiente acolhedor transforma uma simples refeição em uma experiência especial. Xiao Xiao comentou que o jantar havia sido delicioso e brincou, dizendo que talvez seria difícil manter a forma depois de comer tão bem. No entanto, Shumin a tranquilizou prontamente. Tudo o que comeram tinha alto teor de proteína e baixo teor de gordura. O corpo, segundo ele, com certeza não sofreria com isso. Nesse momento, a garçonete apareceu, sorridente e educada. Informou que a conta total do jantar havia sido de 786 yuans. O jovem, sem qualquer hesitação, pressionou o botão de pagamento. A operação foi realizada de forma imediata, sem atrasos ou falhas. Logo depois, os dois deixaram o restaurante. Xiao Xiao permanecia em silêncio. Com um olhar pensativo, acompanhava o movimento ao redor, enquanto observava atentamente o rapaz ao seu lado. As garotas refletiam internamente que a carne realmente fazia jus ao valor pago. A Bagu M7 era pelo menos 3 vezes mais saborosa do que qualquer carne vendida em quiosques comuns. Enquanto isso, Xiao Xiao se perguntava se aquele rapaz era realmente tão sensível e atencioso quanto parecia. Talvez fosse, na verdade, um homem rico que vivia disfarçado como um simples mensageiro. Além disso, ela começou a se perguntar no que os ricos se interessavam. Quem sabe eles também gostassem de cosplay e fantasia. Nesse mesmo instante, Shumin pensava que sua ex-namorada não deveria ter sido tão precipitada. Afinal, ele ainda não havia revelado toda sua glória ou riqueza. Xiao Xiao então se inclinou um pouco na direção dele, lançou um sorriso leve e perguntou por que ele a observava com tanta atenção. Sugeriu que talvez pudessem visitar algumas lojas. Shumin não hesitou em concordar. Disse que ela poderia ir onde realmente tivesse vontade. A jovem ficou inesperadamente envergonhada, deu um passo para o lado e olhou de maneira hesitante para seu novo amigo. Shumin notou o comportamento dela de imediato e perguntou se ela estava se sentindo mal ou se havia acontecido algo. Xiao Xiao, percebendo que havia perdido aquele duelo leve de palavras, admitiu com um sorriso que, na verdade, queria adicionar o novo amigo ao aplicativo Qixit. Poucos minutos depois, os dois se encontraram na plataforma, trocaram contatos e salvaram os números em seus celulares. A garota comentou, com entusiasmo, que há muito tempo sonhava em visitar o departamento de roupas femininas e escolher algo bonito. Assim que entraram em uma das boutiques, ela selecionou diversas peças, e sem pensar 2 vezes, Shumin pagou por todas. No final, eles decidiram ficar apenas com 2 peças no momento. As demais foram cuidadosamente embaladas e enviadas por correio ao endereço de Xiao Xiao. O terminal brilhou, confirmando a transação. Uma grande quantia foi debitada da conta. Algum tempo depois, Shumin confessou que estava começando a ficar cansado das compras e que precisava de um descanso. Xiao Xiao então se aproximou, animada, e disse que havia tido uma ideia incrível, que precisava ser colocada em prática imediatamente. Afinal, ele tinha comprado tantas coisas para ela, que agora, como retribuição,
ela o presentearia com uma transformação, transformá-lo em um homem bonito e super invencível. Com essas palavras, a jovem agarrou Shumin pela mão e o puxou com decisão, dizendo que a primeira coisa a ser feita era cuidar do cabelo dele. No salão, o barbeiro brincou alto, dizendo que o corte de cabelo de Shumin era tão escandaloso que podia ser ouvido do outro lado da rua, e que era simplesmente impossível olhar para aquilo. Passou-se um bom tempo durante o processo de transformação do visual de Shumin. Quando finalmente se viu no espelho, ficou surpreso com o resultado. Agora, ele realmente parecia bastante atraente. Xiao Xiao elogiou o novo penteado com entusiasmo, dizendo que tudo estava ótimo. E, agora, chegava o momento da etapa seguinte, a criação do visual estilo Opa coreano. Shumin começou a experimentar acessórios. Primeiro, testou um par de óculos em formato de coração. Eram fofos, mas absolutamente incompatíveis com seu rosto. O segundo acessório era ainda pior, embora tecnicamente funcionasse bem, mas destoava completamente de sua aparência. Por fim, Xiao Xiao encontrou a opção ideal, algo elegante, apresentável e que valorizava os traços de Shumin. Ele se olhou novamente no espelho e, por um instante, ficou sem palavras com o resultado inesperado. Xiao Xiao então declarou, com segurança, que só faltava trocar de roupa para que a transformação estivesse completa. Em seguida, apontou para vários figurinos e disse que seu amigo deveria experimentar todos eles, um por um, até encontrar o que mais combinasse com ele. O primeiro conjunto de roupas acabou sendo um desastre. Não combinava nada com o estilo de Shumin, mas parecia mais adequado para o humor ou a situação do momento. A segunda fantasia parecia muito infantil, e Xiao Xiao, com um sorriso leve, pediu para ele se trocar. No entanto, o último look foi exatamente o que ela precisava, elegante e perfeitamente ao seu gosto. Xiao Xiao, feliz, destacou que agora o irmão de Shumin estava realmente ótimo, parecendo um homem muito bonito. A vendedora, empolgada, comentou que eles ficavam perfeitamente juntos, como um verdadeiro casal. Shumin, sem querer, pensou que, quando gastava dinheiro ali, o primeiro nunca o tratava tão bem. Enquanto isso, Xiao Xiao anunciou que a transformação estava concluída com sucesso e que era hora de seguir em frente. Shumin, com um sorriso, respondeu que ficaria feliz em seguir todas as instruções de uma companheira tão encantadora. Depois de refletir por um momento, Xiao Xiao perguntou o que eles fariam a seguir, enquanto sua simpatia por ele continuava a crescer. Shumin respondeu que a próxima parada seria Valentino Boutique, que ficava no bairro. Xiao Xiao, ao ouvir isso, pensou que talvez ele realmente fosse um homem rico disfarçado e sem hesitação pagou as compras. Ele cumprimentou os convidados com carinho e se ofereceu para mostrar o novo estilo da temporada. Shumin, com um sorriso, disse que o bem deve ser retribuído e que sua namorada deveria experimentar tudo o que quisesse. A vendedora comentou que Xiao Xiao tinha excelente gosto e que ela escolhia os looks com perfeição. Enquanto isso, Shumin se acomodou em uma cadeira e afirmou que estava muito cansado, então Xiao Xiao poderia experimentar tudo o que quisesse, além de escolher um par de sapatos que combinasse com a roupa. Xiao Xiao, sorrindo, informou que levaria um par de sapatos tamanho 37 que ela gostasse. A vendedora elogiou a jovem, dizendo que ela era muito atenciosa e bonita, e que teve muita sorte de estar com alguém como Shumin. Xiao Xiao então vestiu um novo conjunto e perguntou à amiga se ficava bem nela. Shumin, olhando, gostou muito e disse que ela podia embalar tudo o que gostasse. Eles comprariam. A vendedora, impressionada, elogiou Xiao Xiao, dizendo que ela tinha corpo de modelo e muito bom gosto. Ela acrescentou que, com aquele vestido, ela não ficava atrás de nenhuma estrela. Shumin mandou embalar tudo o que ela escolheu e que lhe caía bem. Finalmente, as compras foram concluídas, e a vendedora informou que o valor total das aquisições era de 1,5 milhão de yuans. Xiao Xiao, um pouco envergonhada, pediu um momento para esperar. Ela achava que o valor era excessivo. Pendência, ela pensou, um pouco desconfortável. Tentou, de forma desajeitada, dizer que estava exagerando. E mesmo que Shumin fosse rico, de uma família da segunda geração, ela sentia que estava gastando demais com uma garota que acabará de conhecer. Portanto, Xiao Xiao disse que as roupas eram muito caras. Ela escolheria apenas algumas peças porque ainda não conseguia usar tudo aquilo. Shumin respondeu que ela não deveria se preocupar, pois já havia pedido que ele não fosse tímida. Agora, nada poderia ser devolvido, então seria melhor pedir que tudo fosse entregue em casa. Xiao Xiao recusou categoricamente, dizendo que era mais de 1 milhão de yuans. Tudo aconteceu muito rápido, e ela não estava preparada para isso. O jovem ficou um pouco confuso e perguntou o que ela estava pensando, porque ele não havia cogitado nada parecido. Xiao Xiao respondeu que queria que ele entendesse.
Embora estivesse feliz com sua companhia, ela não era tão fútil. Shumin de repente percebeu que havia cometido um erro. Ela entendeu errado e parecia que, em um relacionamento com garotas apressadas, o pior inimigo poderia ser ele mesmo. E só gastando mais dinheiro a simpatia dela aumentaria novamente. Por isso, o jovem tentou tranquilizá-la e disse que estava de mau humor naquele dia e que preferia jogar tudo fora. Ele também a elogiou por tê-lo transformado. A garota, incrédula, perguntou se era realmente assim, porque estava um pouco surpresa. Shumin, com um sorriso, disse que sim, era verdade. Ela comprou algumas roupas e inventou muitas outras. Xiao Xiao se acalmou visivelmente e disse que não poderia aceitar todas as roupas, então concordou em comprar apenas o primeiro conjunto. O jovem não discutiu e, piscando, disse que faria tudo conforme ela dissesse. A vendedora não conseguiu conter as lágrimas. Esse cara, aparentemente, nem pensou no impacto que causava ao arruinar a felicidade dela, levando-a da alegria à tristeza. Finalmente, o pagamento foi feito integralmente e, claro, com sucesso. A menina disse que esperaria pela próxima visita e desejou-lhe tudo de bom. No final das contas, a riqueza que parecia inundar o céu não era dele, então não valia a pena ficar tão chateado. Os dois continuaram e refletiram silenciosamente sobre o que acontecerá naquele dia. Shumin chegou à conclusão de que a verdadeira habilidade não está em gastar dinheiro rapidamente, mas em conseguir ordenar seus sentimentos e tomar as decisões certas. Enquanto isso, Xiao Xiao pensava que, embora ainda não soubesse quem ele realmente era, seu amigo havia gasto centenas de milhares com ela durante um encontro inesperado. Ele provavelmente era da segunda geração de ricos. E, ao que parecia, isso não era uma perda. Ela se perguntou quão estúpido poderia ser seu ex-namorado quando um cara tão rico estava por perto. Ela deveria segurá-lo com força e não trocá-lo por um falso rico. Shumin disse que provavelmente deveria explicar que ele não queria apenas agradecer ao jovem por hoje. Xiao Xiao respondeu que não valia a pena falar bobagens. Ela deveria agradecer porque um amigo havia gastado centenas de milhares neste primeiro encontro, com um toque de leve zombaria. O jovem perguntou se era realmente tão difícil para ela se entregar aos seus sentimentos e não complicar tudo. A garota respondeu com desdém, dizendo que estava apenas pensando que aquele vilão tinha más intenções. Shumin, ainda sorrindo, perguntou se ele simplesmente não a havia espancado com força. Pensativamente, Xiao Xiao saiu e mentalmente se voltou para si mesma, ou talvez para aquele cara. Ela disse que teria que esperar e depois disse a si mesma que ainda veria quanto tempo conseguiria se esconder. Neste momento, a simpatia de Xiao Xiao por ele aumentou. Shumin estava em total confusão. Parecia que a liderança da deusa funcionava de forma individual e ao mesmo tempo técnica. Por fim, o cara chegou ao albergue e o amigo perguntou onde ele iria cantar naquele dia e de onde ele conseguiu a fantasia do filme Bandido. Então, um amigo de Yao ligou para o segundo pia e disse que olhou para Shumin e provavelmente pensou que ele enlouqueceu. No entanto, Pan pretendia falar, mas pediu ao amigo que o deixasse. Ele estava cuidando de seus próprios negócios e estava atrás dele, mas depois se arrependeu. Olhou para fora do lugar onde estava dormindo. Irmão Minoko, disse ele, porque aquele traje custava centenas de yuans. Shumin aconselhou o amigo a ficar quieto se não tivesse nada a dizer. Então, Shumin disse para olhar mais de perto. Era realmente de um nível semelhante. Custava apenas algumas centenas. O jovem estava ainda mais entorpecido. Era um arco de marca. Se Shumin pegou uma carteira na rua, o cara prometeu que contaria tudo, mas pediu para não contar nada sobre ele. Ele diria tudo, mas só depois. Os caras queriam saber o que havia acontecido e o máximo possível. Shumin disse que não havia nada de especial para contar. Uma moça chamada Ancião, da Faculdade de Letras, deu-lhe o traje. Ele já estava confuso porque aquele corpo docente tinha duas pessoas chamadas Ancião, uma linda e a outra pesava no mínimo 90 quilos. Então ele acrescentou que, embora ela tivesse deixado uma amiga, isso não era motivo para humilhá-la tanto. Pan atendeu imediatamente, porque Shumin havia abandonado a escola por causa disso e foi trabalhar meio período. Isso fez com que seu gosto mudasse tão abruptamente. Shumin, com todas as forças, bateu na cabeça do amigo e disse que iriam limpar a propriedade. Ele não sabia se aquela era realmente a beleza da faculdade, mas tinha aquilo como prova. Ele não conseguia mais acreditar. Parecia no Avatar e, realmente, Xiao Xiao era simplesmente impensável. Pan disse que a garota era muito boa e poderia ter provado sua autenticidade. Shumin disse com firmeza que os amigos daquela nota sairiam e fariam seus negócios. Um amigo comentou que ele estava apenas preocupado e depois acrescentou que ela poderia acusá-lo de espancar só para pagar a refeição. Finalmente, ele lembrou a Shumin que ele estava indo para um cibercafé.
Pan disse que estava aconselhando Shumin a não perder tempo com Lizzie, que não deveria receber atenção. De repente, chegou um SMS no telefone de Shumin, e ele olhou surpreso para a tela. Ela escreveu que provavelmente falou demais no dia anterior e não pensou muito sobre isso. Oan Yuan pediu-lhe que fizesse as pazes, mas ele não concordou. Shumin sentiu a raiva crescer dentro dele. Antes, ele era apenas um cachorro, não um idiota. E agora ele via como o dinheiro estava caindo, e ficou claro quais pensamentos nasceram. Enquanto isso, em um dormitório feminino, uma amiga é vista dizendo que não sabia o que deveria fazer com Jibilin. A cada dia, ele gostava mais e mais. No entanto, ali, ela estava ocupada com seus pensamentos. Hoje, não era mais Shumin quem sabia por que gastava tanto dinheiro com algum tipo de garota. Uma amiga perguntou no que ela estava pensando tanto, pois claramente estava nas nuvens. Ela então respondeu que Shumin tinha começado a persegui-la novamente. Então ela foi ao shopping com Ban Yuan, e o primeiro a segui-la foi ele, comprando para a última uma nova bolsa de outra garota. Surpreso, o amigo perguntou, é mesmo verdade? Esta bolsa custa pelo menos 200 mil, você poderia comprar um presente semelhante. Você realmente vendeu seu rim? Uma amiga irritada respondeu que não era para ela. Ele comprou para outra garota, e isso foi simplesmente ultrajante. Não conseguia acreditar. Eles realmente estavam falando sobre o mesmo perdedor, Shumin. Ela respondeu com raiva que sim, foi isso que aconteceu. Eles se esbarraram na loja, e ele comprou uma bolsa cara para outra mulher bem diante dos olhos dela. Ela não se mexeu da sala de emergência. Como resultado, ela perdeu a simpatia por ele. Onde ele conseguiu tanto dinheiro? E quem era essa garota? A amiga perguntou. Então, se ele sabia de algo. Talvez ele tenha ganhado na loteria, mas ele não pode gostar de outras garotas. Ela deve ser boa, sugeriu a amiga. Outra amiga sugeriu que ela verificasse se ele tinha dinheiro, arranjasse uma desculpa para tirar dele, e se ele não recusasse, ela não deveria mais correr atrás dele. A garota duvidou que isso fosse correto. Afinal, até certo ponto, isso não parecia certo. Disseram-lhe que não havia nada de errado com isso. Apesar de tudo, ela disse que não pediria para ele voltar. Além disso, Ban Yuan era um homem nobre. A amiga disse que, no geral, ela concordava, e por isso mandaria uma mensagem com todos os pontos. Enquanto isso, Shumin recebeu uma mensagem de Xiao Xiao. A garota disse que se divertiu muito hoje. Ele respondeu que, se a namorada não se importasse, eles poderiam se encontrar amanhã à noite e jantar juntos. A garota pensou que eles estavam apenas começando a se conhecer. Não se pode avançar tão rápido em um relacionamento. Primeiro, é preciso repetir o encontro. Por isso, ela disse que já tinha um encontro marcado com a amiga para amanhã e que comeriam na próxima vez. Shumin pensou que não deveria se apressar, como se estivesse comendo tofu quente. Tudo deveria ser feito devagar e com precisão. Depois de um momento, recebeu outro SMS. O pai dele havia batido em alguém e precisava de 100 mil duans para um pedido de abrandamento. Solicitaram um empréstimo. Shumin pensou que ainda estava preocupado com a possibilidade de não conseguir descobrir nada. O cara sabia disso muito bem, mas como ele ainda conseguiria um reembolso se ela não implorasse por dinheiro? O cara, sem pensar duas vezes, enviou a quantia necessária com o coração totalmente alegre. A transação foi bem sucedida, e o jovem herói teve a sorte de gastar uma quantia decente. Se ele mais uma vez acreditasse nas bobagens dessa garota, então ele, Shumin, mereceria continuar sendo uma simpatia por toda a sua vida. Ficou surpreso ao olhar para a tela e ver que esse cara realmente transferiu a quantia necessária para ela. Ou ele era um homem rico, ou gostava quando zombavam dele. Suzu pediu que a amiga não falasse bobagens. Ele ainda não sabia como estavam as coisas em sua família, mas a ex-pessoa mais comum fez uma pausa nos estudos para ganhar um dinheiro extra. Ele enviou esse dinheiro, e agora a garota estava confusa. Ela não sabia o que fazer com ele. Tudo isso parecia bastante estranho, mas o amigo foi inflexível. Se foi transferido, então eles são dela. Não havia necessidade de pensar demais nisso. No final das contas, a origem desse dinheiro não importava, pois poderiam haver muitas versões. Esse cara provavelmente ganhou na loteria e, portanto, se comporta como um homem rico e razoável. Ela disse que estava um pouco inquieta e pediu à amiga que a deixasse quieta por um momento. Um momento depois, uma nova mensagem chegou no celular. A primeira pergunta foi onde ela conseguiu tanto dinheiro, e depois disse que ela mesma não pediu, mas por receber, provavelmente deveria ser devolvido. O cara respondeu que tinha um avô de um primo que faleceu recentemente e deixou uma herança. Eles a receberam recentemente, e agora a família adquiriu uma riqueza impressionante. Shumin pensou que nenhum tolo acreditaria nisso,
Mas não importava, não havia necessidade de ignorar isso. Ele ficou extremamente surpreso, pensando que tipo de primo do avô ele seria, e que tipo de Ufausan era esse. Depois disso, o cara mandou uma mensagem dizendo que hoje estava exausto, então ia dormir. A noiva não poderia devolver esse dinheiro. Veja o pensamento que comparou a Van Juan Schumann, sinceramente com ela, e isso foi muito rápido. Alguns momentos se passaram, e a garota sentiu que sua simpatia por esse cara havia aumentado significativamente. Agora, sua mina pensava que valia a pena gastar dinheiro para se livrar dos sentimentos, mas só havia um motivo para a beleza gastá-lo. O cara sugeriu que Fátima fosse até o cibercafé e jogasse cartas. Um amigo perguntou, qual o motivo? Por que Schumann iria trabalhar amanhã? O cara respondeu que não tinha tempo para essas bobagens. Você precisa viver o presente e aproveitar o momento. A lua cheia brilhava no céu. Havia um horário mais tardio no relógio, um ótimo momento para caminhar. Logo, os meninos chegaram ao cibercafé, e Auge ficou extremamente surpreso ao ver que esse irmão de mim estava pensando consigo mesmo. Ele provavelmente enlouqueceu. O gordo respondeu que provavelmente era síndrome do amor infeliz. Concordou em transformá-lo em uma empresa. Enquanto isso, Schumann disse que hoje 3 irmãos seriam reis e começariam a governar. Não importava o que acontecesse na cidade, o irmão me resolveria tudo. O gordo percebeu que suas palavras foram ditas, mas o que aconteceria se as pontas dos dedos começassem sob outra? O cara, com cara de satisfeito, balançou a cabeça. É verdade que eles estavam absolutamente certos em seus medos, mas disse que o sistema gasta dinheiro apenas com deusas, por isso não é difícil para ele ser chamado de especialista profissional. Schumann criou uma assinatura com sucesso e só faltava esperar pela próxima diversão. Logo relataram que o guarda-costas de Xiamo, que já estava aqui, não obedeceria e gastaria 98.000 pessoas deixariam Boshu. Os meninos ficaram atordoados. O que provavelmente estava acontecendo? Essa garota estava simplesmente errada na sala e chegou lá. O gordo olhou surpreso para o amigo. Era simplesmente impensável. Enquanto isso, Schumann disse que as palavras seguiam. Ele contatou um guarda-costas profissional. O gordo notou que provavelmente valia a pena o dinheiro frenético. Seu amigo é definitivamente louco. O segundo respondeu que isso já estava confirmado. Ele realmente faz atos completamente lógicos. O processo logo começou, mas tudo aconteceu com bastante sucesso. Os meninos tiveram sorte. O cartão foi arrastado. O gordo perguntou de onde veio sua nova irmã. Ela joga muito bem, uma verdadeira jogadora profissional. A menina respondeu que ele geralmente era um camponês médio e que não se destacava muito nessas qualidades. No entanto, os meninos não concordaram. Ele já andava na pista há uma semana e não se arrastava, e no futuro, sua irmã ia muitas vezes com ele. Enquanto isso, Shun disse que o tempo de serviço ainda não tinha acabado, mas era muito cedo para relaxar. Shu pagou por um par completo e alugou um cibercafé para a noite inteira. Um amigo disse que Min é muito legal. Ele alugou um café para a noite inteira e acrescentou um almoço pessoal para todos. O gordo concordou com todas as mãos e pernas. Ela mora há muito tempo com seu incrível irmão Min. A menina disse que então não se importaria se a transmissão começasse. Está funcionando como um streamer de jogos. O cara percebeu que a beleza é muito multifacetada e que gostaria de ver o rosto dela. A segunda frigideira ao mesmo tempo disse que eu realmente gostaria de pegar o número da sua sala de transmissão e torná-la popular. Sumines pensou, talvez o sistema pague ordens para encontrar um parceiro no jogo. Tiros de óculos, uma forma de economizar. Ele sugeriu que o Xiamo mostrasse a cara na corrente e prometeu que não apenas arrastaria a pista, mas também lhe enviaria 100 mísseis. Os meninos acenaram com a cabeça em aprovação e disseram que apoiavam totalmente esta iniciativa. A menina respondeu que estava abrindo a sala, mas acabou sendo um monstro. Ele pede ao chefe para não fundir. Ban Juan enviou a mesma mensagem sobre problemas com o pai. Em resposta, o namorado enviou apenas 520 yuans, alegando falta de dinheiro. A garota estava amarga. Ela o tratou muito bem e ele lhe deu apenas alguns centavos. Ela abandonou Shumina e acabou virando palhaça. No entanto, pode haver uma oportunidade de devolvê-lo. Nesse momento, o sistema mostrou que a simpatia da menina aumentou 50%. Shuminas pediu mentalmente que ela se comportasse com mais moderação e não repetisse os erros anteriores. Enquanto isso, os Triamers arrastaram a próxima carta e aceitaram aplausos encantados. Pan notou que essa beleza é simplesmente invencível. Ele lida perfeitamente com este jogo. Os amigos tinham certeza de que, independentemente do caos que estivesse acontecendo na cidade, a palavra decisiva agora estava por trás da irmã da região de Moscou. A menina disse que se houver transmissão,
Você não deve passar. Você pode enviar foguetes e luzes. No momento seguinte, os Rockets e os Superfix voaram em todas as direções. Foi o irmão de Lei quem lhe pediu presentes. A menina agradeceu e pareceu muito feliz. As apresentações foram claramente encorajadoras. Pan disse a seus amigos que esse cara tinha acabado de lhe enviar um monte de superarquivos. Os meninos ficaram surpresos. De acordo com cálculos grosseiros, ele vazou cerca de 1 milhão. Sumin não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele tentou, gastou, escovou os dentes, mas os pontos de simpatia ainda pararam. Xiamo continuou a agradecer ao misterioso irmão de Lei e disse que ficou muito emocionada com sua generosidade. Agora Sumin percebeu que foi simplesmente enganado. Gastou 1 milhão e a simpatia não aumentou. O sistema explicou que, como a simpatia inicial já ultrapassava 20%, a tarefa de convulsão não pôde ser ativada. É extremamente irritante. O sistema deveria relatar essas coisas com antecedência. Parece que o herói deveria ser mais restrito. É difícil lidar com dinheiro quando a simpatia cresce, mas você quer fazer o que quiser. E o amigo de Aoi, entretanto, perguntou por que seu irmão me congelou tanto. Ele provavelmente pensou em alguma coisa e talvez sua mentalidade sofra com os meteoritos e superfilhos de outras pessoas. Sumin observou calmamente que não valia a pena se preocupar com os superquilos de outras pessoas. Isto não lhes diz respeito de forma alguma. Pan disse que não iria tirar sarro dele, mas talvez eles devessem se dispersar agora. Um dia importante terá que estar à frente de amanhã. E Algi acrescentou que amanhã nos esportes universitários e ao mesmo tempo em concurso de beleza, a Deusan, a segunda mais popular da universidade, carregará a bandeira na cerimônia. Xiao agradeceu mais uma vez pelo belo jogo e mandou Shimin embora. Chamou-o para somar ao bique. Sumin concordou de bom grado. A pista foi gloriosa, uns 10 superajuntamentos, mas por hoje dá o suficiente. É hora de relaxar. Xiaomo ficou encantado. Na frente dela está definitivamente um chefe Shu, tão misterioso, educado e, claro, generoso. Finalmente chegou a manhã do dia seguinte e o próprio Ranja perguntou aos amigos se eles tinham notícias de alguma novidade. Acontece que o episódio de ontem no Playground com 1 milionésimo de superfibras explodiu as redes. As contas de marketing zumbiam como uma colmeia. Algum tipo de homem rico gastou 1 milhão de yuans ao vivo. Um amigo que não andava com eles perguntou o que aconteceu. Ele já disse que eram testemunhas. O dinheiro estava literalmente espalhado diante de seus olhos, como se 1 milhão tivesse sido jogado diretamente em seu rosto. Pan acrescentou que, como era mais tarde, ela sentou-se com eles e o dinheiro foi jogado para ela. Isso não significa que eles foram lançados. Sumin acalmou todos e percebeu que gritavam. Aliás, o gordo lavou-se pela primeira vez pela manhã, mas antes nunca tinha feito isso. Tudo porque hoje é desportivo, o evento é importante e a panela deve parecer uma agulha. Ele ia ver Zo entrar. Amigos disseram a Mina para não ir trabalhar hoje, mas ficar com eles ainda seria divertido. E isso não pode ser perdido. Eles acrescentaram que se você não abandonar o velho, ele pode ficar preso por muito tempo. E se você ainda não desistir, novos sentimentos incríveis aparecerão no horizonte. Os amigos decidiram que dariam uma chance um ao outro nesta vida e como descansar, mas às vezes os heróis precisam de um descanso. Hoje vai ajudar a sair da rotina habitual e se divertir. Sumin observou silenciosamente seus amigos. Esses camaradas realmente o persuadiram e ele nem se perdeu nisso. Menlausa percebeu que algo inesperado havia acontecido com seu amigo. Ele parecia completamente diferente do normal. Pan disse que era isso que ele queria dizer ontem. Ele também bateu nele. Sumin respondeu que nada de especial. Ele ontem foi fazer compras com Xiao Xiao, da Faculdade de Letras, e ela lhe deu este terno. Os amigos se viraram significativamente e declararam unanimemente que o rabo abanou e imediatamente riram e seguiram em frente. No palco, o apresentador, por sua vez, anunciou que a atividade de ontem no site causou repercussão. O misterioso rico lançou 500 superox e os Triamers imediatamente assinaram contrato com a agência. Um dos caras disse que não era tão forte quanto a isso. Ontem ele testemunhou o programa noturno. Ele assistiu a transmissão até o amanhecer, até que sua mãe entrou e o obrigou a ir para a cama. Mas inesperadamente a atenção de todo o público não estava mais voltada para os Triamers. Mas para Zoe ela realmente merecia o segundo lugar no ranking das deusas universitárias. Essa garota recebeu o principal prêmio musical no exterior por sua atuação virtuosa em Guten. Ela era a verdadeira filha da namorada de sua mãe em toda a sua glória. E se isso continuar, Jamanci pode perder o campeonato. No contexto do Zou já não parecia tão deslumbrante. Ele já destacou que hoje Zono Jaó está especialmente lindo. Sua aparência era simplesmente fascinante.
Pan lamentou com tristeza que ainda não conseguia se acostumar com a beleza da civilização. Comparado com Darer, você só pode sonhar com uma garota assim. Menlaos alertou que ninguém lembra seu irmão Mini sobre acontecimentos dolorosos. Um amigo ficou em silêncio a manhã toda. Enquanto isso, Shumin decidiu ativar o sistema. Queria saber a avaliação da simpatia do Zoin, porque de repente surge uma possibilidade. Mas, para sua grande decepção, o jovem viu que a simpatia atual da moça era exatamente 0. Enquanto isso, a senhora olhou brevemente em sua direção. O cara parecia bem, mas seu olhar parecia frio e desconfiado. Shumin a seguiu atentamente e leu as dicas exibidas na interface do sistema. Acontece que a simpatia caiu -5. A garota claramente interpretou a aparência dele como uma tentativa de impressionar e ela não gostou. Menlaosa, sem saber o que estava acontecendo, sussurrou que faltava apenas 1 minuto para mudar seu irmão. Agora até uma beldade universitária está olhando para ele. Pan de repente chamou a atenção para Der. Acontece que ele chegou ao evento com o queixo velho. Uma amiga com um sorriso notou que estava escuro à noite, mas ele era apenas um peixe em um lago e seria bom pegá-lo quando ele aparecesse. Porém, a senhora respondeu que não me entende, agora sente uma completa confusão. Enquanto isso, Shumin, com o canto do olho, percebeu as garotas se aproximando. Ele tentou ficar com dignidade, sem olhar. Solicial não conseguia acreditar no que via. Era esse cara elegante e confiante, o mesmo amigo que eu conhecia antes. O próximo segundo, o sistema informou que a simpatia da menina começou a crescer rapidamente e já atingiu 55%. Ela parecia contida naquele momento. Se ele tivesse compreendido de antemão as consequências de sua arrogância, talvez tivesse mudado a forma como agiu. Enquanto isso, Shumin pensava que sabia o quão mesquinho ele realmente era, mas sentia a necessidade de demonstrar suas habilidades. Caso contrário, não haveria reembolso. Nesse instante, tentou falar com a amiga, mas ela parecia ter parado de ouvir-lhe. Toda sua atenção estava voltada para Shumin. A garota, silenciosamente, observou que estavam muito próximos dele. Embora admitisse que ele parecia realmente cansado, também o achava muito bonito. Ele se virou para o ex, olhou para baixo e perguntou sobre a conversa. Queria realmente discutir tudo. Enquanto isso, Pan se virou para Daer, sugerindo que sua amiga fosse até a cerimônia de abertura e oferecesse-lhe uma bebida. Yaoi declarou entusiasmado que a competição estava prestes a começar e que ele conquistaria um dos primeiros lugares. O gordo, surpreso, acrescentou que o encontro com ele no dia anterior foi inesperado. Acontece que ele encontrou clientes e eles lhe pagaram. Com um sorriso leve, ela disse que controlaria o nível de açúcar e também tomaria algo refrescante, ao mesmo tempo em que levaria bebida para a amiga. Ela falou baixinho, dizendo que nem tudo no dia anterior aconteceu como parecia e que gostaria de tentar recomeçar. No entanto, Shumin, sem se virar, respondeu que já havia deixado claro. Ele não tinha nenhum sentimento por ela. De repente, a multidão se animou. A cena parecia um drama romântico. O garoto mais bonito da faculdade admitia seu interesse pela garota mais bonita. Os alunos começaram a se aproximar. Um enredo como aquele poderia ser visto até no cinema, sem nenhum custo. E naquele momento, em frente ao zoológico, Ingrab estava ajoelhado diante de uma loira, com um buquê de flores, dizendo solenemente que gostaria de convidá-la para jantar. A garota respondeu friamente que o gesto de Jean Moleva não fazia sentido e parecia não se sentir desconfortável com a situação. A amiga, por sua vez, acrescentou que agora estava tudo claro. Ela perguntou sobre os esportes, pois buscava objetivos completamente diferentes. O jovem apertou o buquê na mão e, dando um passo à frente, admitiu que Zhou Yin gostava muito dele. Ele confessou que talvez tivesse agido de forma egoísta ao escolhê-la como representante estudantil na cerimônia, mas só queria surpreendê-la. Um dos alunos observou que Jamo parecia um grande romântico. Ele parecia ter se investido na celebração. O segundo comentou que ele era um homem bonito, líder do grupo e chefe do departamento de relações públicas. Enfim, um namorado invejável. Os meninos, curiosos e com leve entusiasmo, acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos, sem saber como tudo aquilo acabaria. Zhou, de forma resoluta, afirmou que não gostava dele e que não deveria perder tempo tentando estragar o clima da universidade com suas estratégias. A namorada de Zoen apoiou a declaração, dizendo que já era tarde demais para esse tipo de confissão e que ele deveria ir embora o quanto antes. Irritado, Iamo jogou o buquê para o lado e gritou, dizendo que Zhou simplesmente não valorizava uma boa atitude, nem imaginava quantas mulheres ele havia deixado de lado por causa dela. Zhou, sem hesitar, respondeu com firmeza que não se importava com essas reclamações e repetiu mais uma vez, não estou interessada em Emo. Nesse momento, Shumin,
Para surpresa de Zhou Yin, notou que o reembolso havia aumentado para 30%. As deusas são classificadas, e objetivos difíceis geram mais recompensas. Assim, com um sorriso tímido e levemente constrangido, ele se aproximou de Zhao e pediu desculpas educadamente por sua ansiedade. Zhou, cética, respondeu que ela não precisava da intervenção dele, considerando-a feia por interromper uma conversa entre garotas tão dignas. Shumin, sem perder a compostura, respondeu que achava Zoe muito bonita e gostaria de adicioná-la ao Knight para que pudessem se conhecer melhor. Mo, claramente irritado, cerrou os dentes com raiva. Ele se perguntava de onde esse cara vestido apareceu e o que o fazia se aproximar dele. Ele abriu a boca para que Zoe e NB não prestassem atenção neles. A garota observou com frieza, dizendo que ele deveria parar de falar, pois ela conseguia entender seus próprios assuntos. Ela ainda acrescentou que era livre para decidir a quem dar atenção e a quem não dar, e essa era uma decisão exclusivamente dela. Suin concordou calmamente, afirmando que não insistiria. Ele apenas se ofereceu para se conhecer primeiro, tentar fazer amizade, se possível, pensar em algo mais depois. O herói se apresentou, explicando que tirou férias acadêmicas no segundo ano e agora trabalhava como mensageiro em tempo integral, até fazendo entregas expressas diretamente para a universidade. Zhou, curiosa, se mostrou interessada. De fato, parecia haver algo nele. Uma amiga se inclinou para ela e franziu a testa, lembrando-se de que já conhecia esse cara há algum tempo. Ou pensou por um momento, reconheceu-o como alguém da Faculdade de Artes e Literatura, e, com isso, sua simpatia aumentou em 10%. Com um leve sorriso, a garota disse que precisava se preparar para a cerimônia de abertura. Não poderia se atrasar. Ela se virou e acenou em despedida. Os meninos ficaram completamente surpresos. A situação havia virado completamente de cabeça para baixo. Mo havia sido derrotado por um simples mensageiro. Um dos alunos sussurrou que com certeza havia algo nesse cara. Talvez não fosse sorte, mas sim carisma e confiança, coisas que faltavam a eles. Mas o mais frustrante não era o fato de a deusa não tê-los escolhido, mas sim que ela havia optado por seu amigo. Enquanto isso, Jiamo franziu a testa, incapaz de esconder sua irritação. Ele estava certo de que essa garota ousada ainda se arrependeria de suas escolhas, especialmente por sua autoconfiança. Pana deu um tapa no ombro de um amigo, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ele disse, com seriedade, que Shumin tinha acabado de adicionar a deusa Zoenkita. Isso parecia simplesmente impensável. Shumin, por sua vez, respondeu calmamente que não era nada de especial. Ele apenas adicionou Kika, algo que muitas pessoas fazem, uma comunicação cotidiana, nada mais. Sorrindo, ele piscou. O amigo de Shumin, agora claramente mais tranquilo, imediatamente pediu que ele enviasse o contato de Zhou. Suin respondeu que estava indo embora, acrescentando que mesmo que enviasse o contato, era improvável que ela concordasse em adicioná-lo. Menlo, fazendo beicinho irritado, ligou para o gordo e sugeriu que fossem à competição esportiva. Eles começaram a perguntar, haverá concursos ou meninas? Mas Menlauzi, honestamente, não viu diferença entre as duas coisas. Enquanto isso, ele suspirou profundamente, mergulhado em seus próprios pensamentos, fazendo com que Shumin especulasse sobre o que estava acontecendo. Na opinião dele, Shumin claramente tentou causar ciúmes em Zoe e, ao que parecia, tinha conseguido. Nesse momento, Suin olhou surpreso para a tela do sistema. Sua simpatia aumentou repentinamente em 10%, mesmo sem fazer nada em particular. Sentindo-se um pouco corado, ele se aproximou e disse que tinha visto tudo. Agora, ele pensava que talvez estivesse errado em algumas coisas e gostaria de pedir desculpas. Zhou respondeu, friamente, que parecia que um amigo havia revisado os dramas estúpidos e que, agora, isso já não importava mais. Eles haviam terminado, e ele não deveria mais se preocupar. Quem você procura? Agora é hora de se recuperar, ela acrescentou. Setsas queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e ele apenas olhou para baixo. Nesse momento, a simpatia de Zhou aumentou mais 5%. Ela o convidou para sair e ambos seguiram em frente sem se virar. Shumin, com um sorriso malicioso, observou a cena. Ele parecia achar que Zhou ainda gostava de estar ali. Se quisesse, poderia continuar gastando dinheiro e obter um bom reembolso. Enquanto isso, a lua já brilhava no quarto feminino. O pátio estava silencioso, mas algumas janelas ainda estavam iluminadas. Lá dentro, a excitação não havia diminuído. Xiamo, graças à generosidade do misterioso homem Ricolan, alcançou o primeiro lugar no ranking. O apelido Refreshing Fireworks parecia dolorosamente familiar, e ele se perguntou onde já o havia ouvido antes. Lembrou-se de que Shumin tinha exatamente o mesmo apelido em Viet,
Refresh in Fireworks, e até o avatar correspondente. Talvez fosse ele, o próprio Len misterioso, espalhando milhões durante o fluxo. Se fosse assim, então Shumin claramente não era um estudante comum. Ele poderia ser uma espécie de herdeiro oculto da família mais rica, algo como um certo príncipe William. A jovem, decidida a fazer algo especial naquela noite, pegou seu batom e pensou que a cor vermelha seria perfeita para a ocasião. Xiao Xiao tomou a decisão firme de que não poderia deixar passar essa oportunidade. Caso contrário, poderia se arrepender por toda a sua vida. Quando o herói olhou para a tela de chamada recebida e viu o nome da garota, ficou surpreso, pois ela o chamava de Xiao. Xiao perguntou onde ela estava e mencionou que tinha uma proposta, dizendo que estava em um bar e gostaria que um amigo fosse até lá. Sumin respondeu que certamente iria, assim que ela revelasse o local, e quase imediatamente começou a se encontrar com ela. Logo, ele se encontrou em um bar barulhento, onde a música tocava, as pessoas riam, dançavam e aproveitavam a liberdade da noite. Xiao Xiao sentiu um leve constrangimento, mas logo se relaxou. Ela queria ter certeza de que ele era realmente o mesmo fogos de artifício refrescantes. Enquanto isso, Shumin ficou surpreso, perguntando como alguém poderia escolher um lugar tão barato. Ali, até o álcool mais simples custava cerca de 10 mil. Xiao Xiao, percebendo a chegada de Shumin, alegrou-se sinceramente. Parecia que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sua simpatia por ele aumentou instantaneamente e atingiu 79%. Esse crescimento tão rápido indicava que os sentimentos estavam ficando sérios. A jovem retirou uma pequena pulseira da bolsa e a entregou a Shumin, dizendo que a havia tricotado como sinal de gratidão. Embora a pequena lembrança não tivesse grande valor, se fosse algum tempo, tal gesto certamente teria derretido o coração de Shumin. Mas agora ele não era mais aquele garoto ingênuo. O jovem, com um leve sorriso, respondeu que já havia recebido seu agradecimento no dia anterior. Ele acrescentou que, ao receber um presente, sempre era bom retribuir. Como um gesto gentil, ele sugeriu pagar toda a conta daquela noite, bebidas, lanches e tudo mais. Os garçons sorriram imediatamente, e Xiao Xiao não hesitou, pedindo os coquetéis e pratos mais caros do cardápio. A garota olhou para ele com leve surpresa. Shumin estava tão confiante, quase insolente, mas isso só fez com que ela gostasse ainda mais dele. A simpatia por ele aumentou novamente, agora para 84%, e continuava crescendo. Xiao Xiao, curiosa, perguntou o que ele gostava de fazer. Talvez ele gostasse de ficar na internet ou assistir a transmissões. Shumin encolheu os ombros e disse que às vezes assistia a uma plataforma de jogos famosa, especialmente quando havia transmissões de eventos interessantes por lá. O nome da plataforma coincidia com o mesmo onde, recentemente, os misteriosos fogos de artifício refrescantes haviam se tornado famosos por suas transmissões de superestabelecimentos. De repente, Xiao Xiao percebeu a direção certa para levar a conversa. Com um sorriso, ela disse que estava interessada em correntes. Amigos estavam envolvidos em negócios lucrativos, mas não entendiam muito bem. Su assentiu e observou que sempre valia a pena tentar. Se ele falasse sobre isso durante uma transmissão, com certeza ajudaria na publicidade. Xiao Xiao ficou encantada com a proposta e concordou alegremente, prometendo que o irmão de Shu estaria lá. Mais tarde, ao voltar para casa, Shumin sentiu uma leve decepção. Ele deixou apenas 60 mil na barra, mas sabia que poderia ter deixado mais. Enquanto isso, seus amigos estavam completamente concentrados nas telas, acompanhando a transmissão. A deusa da universidade, conhecida como a Frigideira, estava especialmente animada, com sua presença iluminando a tela. Sua beleza e voz cativaram o público de forma instantânea, mesmo sem o uso de filtros. Sumin, curioso, perguntou o que todos estavam assistindo, já que parecia que ninguém conseguia desviar os olhos da tela. Foi então que ele descobriu que Zoen havia organizado uma transmissão e estava se destacando, com um show quente e cheio de energia. Durante o evento, um irmão careca enviou um carro esporte de presente para Teresa, um gesto de generosidade que logo foi considerado uma loucura pelos espectadores. A garota, ao perceber a atenção, piscou para a câmera e agradeceu ao misterioso doador, algo que sem dúvida ajudou a se destacar ainda mais e aumentar sua popularidade. Sumin observou a situação por alguns segundos e percebeu que as coisas não estavam indo tão bem para Zo. Enquanto isso, outros triamers faziam comentários, dizendo que a música por si só não seria suficiente para garantir o sucesso da transmissão. Eles lembraram aos espectadores que faltavam apenas 5 minutos para o final do Batla, e o tempo estava se esgotando rapidamente. A decisão final seria tomada naquele momento. A Frigideira, com uma expressão séria, olhou para Yao Ji e pediu-lhe dinheiro emprestado pelo telefone. Você quer enviar mísseis para sua deusa?
Ele respondeu, lamentando que não tinham nem o suficiente para um simples Dosirak, quanto mais para esse tipo de doação. Sumin, com um sorriso malicioso, percebeu que aquela era uma excelente oportunidade para gastar dinheiro de forma estratégica. Faltavam poucos minutos e era hora de agir. Os fogos de artifício refrescantes foram enviados para Zoen Jao, que, surpresa, recebeu uma série de superarquivos. Zoen parecia completamente impressionada, sem acreditar na atenção que estava recebendo de um doador tão poderoso, e sua voz vacilava de emoção. Enquanto isso, Shumin estava totalmente focado. Sabia que o tempo estava se esgotando e que as chances de agir estavam diminuindo a cada segundo. Com isso, ele enviou um poderoso donut da namorada. O gesto, no entanto, parecia natural. Teresa, ao ver o que estava acontecendo ao vivo, ficou em completo estado de choque. Boss Lan, que sempre a apoiou, estava visivelmente entediado com o desenrolar dos eventos. Atordoado com o que estava acontecendo, comentou que os ricos realmente não se enganam, pois sabem exatamente como conquistar as meninas e escolhem as melhores. Por fim, o evento de transmissão chegou ao seu final. Zoen, com um sorriso suave, agradeceu aos telespectadores e, em especial, ao chefe de Len por seu apoio generoso. Shumini se recostou na cadeira, exausto, após gastar 600 mil. Não era o limite, claro, mas gastar esse valor em apenas 5 minutos e ainda precisar reabastecer a conta não era tarefa fácil. Enquanto isso, no albergue, um amigo mostrou a tela com admiração, revelando que um streamer recém-criado havia conquistado 1 milhão de assinantes em apenas uma noite. Ele comentou que, se a audiência continuasse a crescer com esses ritmos, Owen logo se tornaria uma estrela da internet de forma definitiva. No entanto, a garota balançou a cabeça com uma expressão séria, como se algo não estivesse certo. Não há nada de bom em ser escravo da internet, pois é como estar com a mão estendida. Um amigo objetou que talvez o próprio Lan tivesse encontrado sua transmissão. Essa atenção da parte dele já era uma sorte, e o momento não poderia ser perdido. Ela apressou-se em sugerir que seria necessário escrever-lhe uma mensagem pessoal para expressar a gratidão pela doação generosa. De repente, o Eninga percebeu que já era amiga daquele colega muito generoso da VAT. No avatar dele havia uma foto de Libério, o misterioso transeiro conhecido como Sr. Lan. Um amigo exclamou, animado, que agora tudo estava claro. Pessoas ricas, afinal, costumam ter esses hobbies. Fingem ser simples para buscar o amor verdadeiro. No entanto, Shao resmungou com ceticismo, aparentemente por ter lido muitos romances de amor online. Mas a senhora não desistiu e respondeu que, embora não acreditasse tanto quanto gostaria, talvez fosse possível combinar um encontro com ele. Após um momento, Shao assentiu e disse que entendia a situação. Ela já havia enviado uma mensagem de agradecimento e o convidado para almoçar no dia seguinte. Eles se conheceriam, e a partir daí, o que aconteceria? Era necessário descobrir quem era esse cara. Shumin, ao receber a mensagem, sorriu com dificuldade. A deusa havia decidido convidá-lo, e ele não poderia recusar, mesmo com apenas 15% de simpatia até aquele momento. Entretanto, a lua já havia surgido sobre o setor privado. Já era tarde da noite, mas ainda havia uma luz quente em uma das janelas. Lan franziu a testa e perguntou a Xiamo, de onde veio esse cara que enviou doações tão fabulosas? A garota encolheu os ombros e respondeu que ele havia sido adicionado ao Vichado. Ela comentou que ele era bastante misterioso, mas que trabalhava como reparador. Lan, desconfiado, suspeitou que o cara poderia estar apenas fingindo ser rico e pediu a Xiaomou para enviar Viet até ele e verificar tudo pessoalmente. Enquanto isso, Shumin ficou surpreso ao ver que alguém desconhecido o adicionou e escreveu dizendo que ele tinha acesso a um chat exclusivo para pessoas realmente ricas e se ofereceu para entrar. O jovem ficou encantado. Se fosse realmente a palestra lendária para bilionários, seria uma grande oportunidade para ampliar suas conexões. Imediatamente, ele respondeu pedindo ao velho para cuidar dele. Naquele momento, ele chamou um certo jovem, Sr. Moon, e disse que todos já estavam reunidos. A apresentação poderia começar. No dia seguinte, Shumin chegou ao restaurante de classe premium, condizente com o status da deusa que ele deveria conhecer. De repente, ele ouviu uma voz familiar bem atrás dele. O que parecia uma estranha coincidência aconteceu. Bei Yuan, que estava por perto, parecia claramente chateado e disse abruptamente a SAS para lidar com seus próprios problemas. Eles comentavam que, em vão, ele sempre lhe dava um carro. O cara, sem hesitar, descartou a responsabilidade, declarou que a levava e não tinha nada a ver com isso, saindo com uma expressão fria. O amante claramente não seria capaz de resolver a situação difícil e não via sentido em permanecer ali. Naquele momento, quando ela estava desesperada, correu atrás dele.
Alguém o agarrou pela mão e parou. Uma mulher irritada e pressionada declarou que não iria a lugar nenhum. Ele bateu em seu carro e exigiu o pagamento imediato de 200.000 libras. O segundo homem, que estava por perto, colocou lenha na fogueira, ressaltando que o culpado parecia nem ter carteira de motorista e sugeriu, entre lágrimas, que chamassem a polícia. Ele orava para que ninguém tomasse essa atitude. Ele afirmou que pagaria, mas precisava de alguns dias, pois não tinha tanto dinheiro naquele momento. A mulher ferida recusou-se a fazer concessões e, de forma abrupta, declarou que não se importava. Se ele queria o dinheiro imediatamente, deveria pagar agora, caso contrário, ele não seria encontrado no dia seguinte. Sumin assistia a cena com uma satisfação interna. Aquela oportunidade de mostrar sua riqueza não surgia todos os dias. Ele apareceu e, de maneira calma, declarou que pagaria tudo o que fosse devido ali e não haveria mais necessidade de criar um espetáculo. Mas o homem ao lado da vítima bufou e disse que não se envolvia em problemas alheios. Ele comentou: 200.000 não são sementes, se eu tivesse a certeza de que seriam jogadas fora. Ela congelou, incapaz de pronunciar uma palavra, e olhou esperançosa para Shumin, sem acreditar que ele realmente iria ajudá-la. Percebendo o olhar dela, Shumin sorriu e disse que, se o jovem realmente estivesse tão seguro de si, deveria deixá-la pagar. Ela estava disposta a aceitar o dinheiro. Poucos minutos depois, a quantia foi totalmente transferida e o silêncio tomou conta do ambiente, sem uma palavra sequer, simplesmente silencioso e espetacular. O homem ferido já não parecia tão imponente. Com um sorriso, ele notou que o homem era muito generoso e expressou o desejo de conversar mais de perto. Ele se voltou para Shumin, agradecendo pela ajuda e prometendo que devolveria o dinheiro. Enquanto isso, a simpatia dela por ele aumentou em 15%. Su respondeu que a gratidão não era necessária, que ambos haviam se cruzado acidentalmente e sugeriu que agora cada um seguisse seu caminho. Nesse momento, Zhao pensou consigo mesma: esse cara é claramente incomum. Há algo especial sobre ele e eu definitivamente preciso descobrir mais. O jovem se aproximou dela, pedindo desculpas pela demora e explicando que havia se metido em um pequeno problema, por isso estava atrasado. Zoinga sentiu uma simpatia interna. O homem não era apenas rico, mas também contido, educado e delicado, o que o tornava especialmente atraente. A simpatia da garota cresceu imediatamente em 10%. Ela ficou fascinada. Suína se alegrava internamente, sem fazer quase nada, mas o indicador de simpatia crescia por si só, como por mágica. A senhora agradeceu educadamente a ajuda prestada no dia anterior e o convidou a se sentir em casa e pedir o que quisesse. O homem acenou com a cabeça e, sorrindo, disse que não perderia essa oportunidade. Em seguida, fez um gesto para chamar o garçom e começou a fazer seu pedido. Assim que o cardápio foi colocado sobre a mesa, o telefone de Shumin tocou repentinamente, interrompendo seu jantar. O homem pegou o telefone e, com leve surpresa, perguntou quem poderia ser. O fato é que o Sr. Lun estava ligando para o mesmo grupo de bate-papo de pessoas ricas. Ele comentou que na área turística de Vinan havia um hotel decorado com seu nome. O local era excelente, mas ele estava pensando em vendê-lo. Shumin percebeu imediatamente a oportunidade e pensou que poderia combinar o útil com o agradável, aproveitando a beleza do lugar e ainda conseguir uma oferta lucrativa. Ele respondeu com entusiasmo, dizendo que, como agora eram amigos no bate-papo, ficaria feliz em ajudar a procurar um comprador para o hotel. Lun ficou satisfeito com a resposta e disse que enviaria alguém no fim de semana para se encontrar e discutir tudo no local. Após a conversa, Shumin se voltou para sua companheira e, com um sorriso encantador, a convidou para passar o fim de semana juntos no Vinan Resort, caso ela não tivesse outros planos. A garota ficou um pouco confusa. A frase soou muito íntima, e ela respondeu que ainda não eram tão próximos, que tudo estava indo rápido demais. Shumin, sem perder a confiança, sorriu de maneira deslumbrante e explicou que ela havia entendido mal. Ele só queria pedir ajuda a ela, mas ainda estava um pouco cauteloso. A garota olhou para ele com mais atenção. A oferta parecia intrigante. A jovem percebeu mentalmente que a história do pedido de ajuda parecia meio sem sentido. Era claro que ele só queria convidá-la para se divertir, mas fez isso de uma forma tão habilidosa que a simpatia dela aumentou imediatamente em 28%. Sorrindo levemente, ela respondeu que, no geral, não se opunha. Se o cara realmente precisasse de ajuda, ela poderia conhecê-lo. Enquanto isso, Leonin pensava consigo mesma. Embora esse jovem concordasse em ver o hotel, era improvável que ele comprasse. Pessoas ricas tão impulsivas raramente finalizam negócios. Lan perguntou curiosamente a um amigo que, de fato, uma captura, mesmo que o item tenha sofrido perdas por muito tempo, poderia ser vendida com sucesso usando a reputação. Agora,
O mercado estava em declínio, e se o homem decidisse mesmo comprar, ele seria daqueles que não ligam para dinheiro. Seria uma forma de usar o capital para influenciar. Lun concordou e disse que entraria em contato com a secretária para preparar os documentos e depois veria quem estava na sua frente, o dragão ou o verme. Enquanto isso, o casal saiu. Juntos, pareciam impressionantes aos olhos dos transeuntes, que não conseguiam desviar o olhar. Sua mina, com um leve sorriso, comentou que já esperava por isso. Beleza sem maquiagem impressiona, e com o mínimo de esforço, ela era completamente deslumbrante. Ela acrescentou que disse isso de coração e perguntou como poderia rejeitar um convite se ele fosse tão sincero. Zoe investigou a situação por um momento e disse que viriam quão sincero o jovem era. Ele então perguntou quando exatamente o motorista mencionado pelo amigo chegaria. O jovem herói respondeu rapidamente que o motorista já estava a caminho. O carro estava quase chegando. Alguns minutos depois, um longo sedã preto parou suavemente na calçada. A garota saiu do veículo vestindo um terninho e perguntou se estavam tratando com o senhor correto. A praga assentiu e sorriu, confirmando que era isso mesmo. O carro tinha chegado ao endereço correto. A secretária se apresentou como Xiaoi, assistente do senhor, e disse que, em nome dele, ela os conduziria diretamente até o complexo vingiano. O casal entrou no banco de trás do carro, que logo arrancou, ganhando velocidade e deixando a sinalização da cidade para trás. Durante o trajeto, Oin pensou, involuntariamente, se estariam sendo levados ao lendário complexo Zunda, onde, segundo rumores, se realizam festas para os herdeiros mais ricos. A imaginação o levou a um quadro sombrio, com coquetéis fortes e um ambiente melhor não ser pensado. Nesse momento, a peste, percebendo a expressão tensa de Zo, acenou com a mão na frente do rosto dele e comentou que já haviam chegado. Ele perguntou o que Zo estava pensando com tanta profundidade. O carro entrou em uma ampla calçada e parou em frente a um prédio alto, com fachada de mármore e viseira dourada. O hotel parecia verdadeiramente luxuoso. Xiaoi abriu a porta e os convidou a entrar. O Sr. Lê já está esperando por Blob. O proprietário do hotel os recebeu com um sorriso simpático e tranquilo, apontando para o jovem potencial investidor, o que aumentou a curiosidade de todos. Pes, que não queria perder tempo com formalidades, se apresentou diretamente como um homem de negócios e sublinhou a intenção de discutir imediatamente os detalhes da aquisição do complexo. Lun, satisfeito com a franqueza, ofereceu um tour compacto pelo local, dizendo que uma demonstração visual seria mais eficaz do que qualquer folheto publicitário. O potencial comprador aprovou a ideia, na esperança de avaliar pessoalmente os detalhes, caso isso não demorasse muito. O prédio de 9 andares tinha características impressionantes, como fortalezas, um salão de banquetes no 8º andar, estacionamento subterrâneo, piscina dupla e um mirante panorâmico na cobertura. De pé na varandas, Huain questionou os aspectos relacionados à transação, já que os detalhes sobre a transferência de gestão ainda estavam pouco claros. Shumin explicou que o proprietário estava em busca de um substituto, planejando sair do negócio e considerando a possibilidade de transferir o controle do local. A garota participou do passeio com alegria. A sensação era como se estivessem inspecionando um apartamento para aluguel. Eles estavam pensando em comprar um hotel inteiro. Após concluir o passeio, o jovem perguntou a opinião do colega, querendo saber se o complexo era atrativo o suficiente para um investimento sério. A senhora observou que a compra do hotel deveria ser abordada com cautela. As estradas de acesso, por serem movimentadas, poderiam assustar alguns hóspedes. Além disso, as paisagens, embora pitorescas, eram excessivamente monótonas e não ofereciam pontos de atração suficientes para os turistas. Ele ficou internamente alarmado ao perceber o quão firme era o olhar da senhora, com tantas críticas que o negócio corria o risco de ruir, especialmente em um contexto de recessão no mercado. Ele admitiu que o setor estava passando por dificuldades. A ocupação estava em queda, os rendimentos haviam diminuído e a modernização das infraestruturas exigia um investimento considerável. La Plaga, que não queria atrasar as negociações, garantiu estar geralmente satisfeito com os termos e pronto para concluir o acordo sem mais demora. Ele apontou para uma teleconferência onde os documentos já estavam preparados. Bastaria apenas adicionar as assinaturas e a data. Dentro do hotel, o proprietário estendeu uma pasta ao potencial comprador, oferecendo-se para que ele estudasse com atenção as condições de transferência de direitos e garantias financeiras. A Praga analisou os documentos e deu sua anuência, surpreendendo a todos ao aumentar o preço, de 90 bilhões para uma quantia mais alta, afirmando que o pagamento seria feito imediatamente. Ao mesmo tempo, ele esclareceu que não seria o novo proprietário, mas sim um companheiro. Uma mulher elegante e graduada, funcionária muito melhor no papel de dona do complexo. Leon ficou atordoado, percebendo que estava diante de um tipo raro de homem rico,
aquele que compra bens caros apenas para impressionar as mulheres. Ficou claro para ele que os recursos do jovem eram muito maiores do que as suas expectativas iniciais. Pes, um pouco desapontado, refletiu que ao assinar o contrato em seu próprio nome, teria perdido o bônus de reembolso do sistema. No entanto, escolher apoiar a garota dava-lhe a oportunidade de obter o reembolso máximo. O jovem observou o projeto da hotelaria concluído no satélite, mostrando as necessidades da família. A menina ficou surpresa e fez um gesto negativo, considerando o gesto excessivo e incapaz de aceitar um presente tão caro. O jovem explicou que seus pais haviam sido forçados a redigir planos operacionais volumosos e que a burocracia havia lhe causado um tédio insuportável. Ele implorou por ajuda, argumentando que, ao invés de se afogar em relatórios e métricas de KPIs, seu perfil e sua experiência em gestão empresarial conferiam perfeitamente com a elaboração de planos, revoluções e cálculos na prática. A garota ainda estava chocada com a magnitude da confiança nele, mas logo a confusão se transformou em determinação para aceitar o desafio e provar seu valor. Após uma breve pausa, ela concordou, prometendo controlar o ciclo financeiro, o marketing e a estratégia de desenvolvimento futuro do complexo. O sistema registrou um aumento rápido na simpatia de 30 pontos, o que trouxe imediatamente ao investidor um retorno sólido. A Praga ficou satisfeito, o dinamismo financeiro aumentou, e a onda emocional favorável trouxe benefícios para ambas as partes. Um contrato completo, já finalizado e pronto para ser assinado, repousava sobre a mesa, aguardando apenas as assinaturas dos envolvidos, os notários e o primeiro pagamento bancário. Ele fez uma síntese do acordo, chamando Shumina e Zô de benfeitores, prometendo apoio pela ajuda oferecida. Seu nome tinha peso no mundo empresarial de Yanshen, tornando sua promessa uma garantia de proteção sólida. O novo proprietário expressou sua gratidão pela assistência e destacou sua confiança em futuras colaborações para garantir o sucesso do desenvolvimento do hotel. Ele, de maneira modesta, comentou que agora assumiria um papel de pilares do hotel, transferindo o projeto para mãos confiáveis e ambiciosas. A Praga confessou estar em busca de alguém com experiência. Conselhos sobre carros se tornaram necessários, já que estava considerando a compra de um veículo novo. Um amigo, generoso, se prontificou a ajudá-lo a escolher qualquer modelo de sua frota, que já havia rendido bons investimentos. O jovem, por sua vez, decidiu aproveitar essa oportunidade, visto que sua amizade com um empresário influente poderia abrir portas para grandes transações no futuro. Aos olhos da Lua, o jovem investidor parecia ser alguém capaz de tomar decisões sérias e assumir riscos com coragem. A Praga, um pouco desconcertada pela magnitude do gesto, tentou recusar, achando que o presente era exagerado e até desconfortável. Ele, no entanto, insistiu, explicando que após uma transação de 100 milhões de pares de automóveis, aquele presente era pequeno, um símbolo de uma parceria comercial sólida. Antes de se despedirem, as partes chegaram a um acordo informal. O hotel ficaria sob o controle de Zoe. Em breve, a Praga escolheria um carro da garagem da Lua. O jovem mencionou que começaria a preparar a estrutura de gestão nos próximos dias, e a Praga concordou, ressaltando que havia tempo de sobra para resolver os detalhes organizacionais. Após a saída, a Lua convidou Zhao para um jantar, buscando consolidar a parceria com uma comunicação agradável. Ela sugeriu um restaurante europeu aconchegante e se ofereceu para conversar de forma descontraída ali. Em outra parte do restaurante, Suzia e o confiante Vanuan Senaron se exibiam, degustando pratos caros. O homem se vangloriava do bife australiano entregue por avião e o saboreava com satisfação. Ele prometeu mostrar a ela sua herança do outro lado do oceano na próxima semana, para causar ainda mais impressão. Suzia Chan, surpreendida pela generosidade de Van Yuan, garantiu que os problemas financeiros de sua família já haviam sido resolvidos. No entanto, o clima de harmonia foi repentinamente interrompido. Um soco poderoso atingiu a cabeça de Ban Yuan, mergulhando o ambiente em silêncio e choque. O jovem, furioso, se levantou, considerando o ataque uma afronta à sua honra e status. Diante de sua ira, uma mulher se levantou e conseguiu contê-lo. Ele usava seu carro e dinheiro para entretenimento. Ao ser repreendido, o rapaz tentou se acalmar e explicou à esposa que houve um mal-entendido, negando qualquer problema real. Para justificar sua atitude, acusou Suzia, alegando que foi ela quem atraiu sua atenção e impôs seus próprios desejos. A menina lembrou que foi ele quem demonstrou obsessão primeiro, perseguindo-a sem dar espaço. Os nervos de Banuan cederam. Ele levantou a mão e falou de forma agressiva. Sua justificativa se transformou em uma agressão aberta na frente de todos os presentes, e ele exigiu que Sushi se calasse, acreditando que suas palavras causariam risos. Uma senhora, ao ouvir a provocação, se sentiu profundamente desconfortável. A esposa interveio, corrigindo a postura de Banuan,
alertando que ele deveria abaixar a mão ou, caso contrário, ultrapassaria os limites do aceitável. Sushi ficou surpresa ao descobrir que Banuan já tinha outra mulher, a quem ele havia escondido por muito tempo. Banuan, furioso, estava pronto para agir fisicamente, e a situação logo escalou para um confronto aberto. A praga interveio de forma feroz, apontando que era vergonhoso para um homem viver sustentado e ainda levantar a mão contra uma mulher. Banuan, irritado, questionou quem ele pensava ser, lembrando que seu oponente era apenas um ex-libertador. Suzia, surpresa com a aparição de Shumin, se perguntou se o destino não estava brincando com ela. A praga ressaltou que as relações pessoais não estavam em questão, mas ficou ainda mais irritado ao ver Banuan levantando a mão contra a garota. No auge da fúria de Banuan, seu adversário o atacou fisicamente, ordenando que ninguém interviesse, e a violência foi clara aos olhos de todos. O jovem recuou por alguns segundos, sem esperar ser atacado, mas ainda assim recebeu um golpe, caindo de joelhos e se preparando para reagir. Sushi, ansiosa, tentou tranquilizar a situação, esperando que o ferimento fosse leve. A simpatia que ele sentia pela praga atingiu um pico de 97%, o que transformou a simpatia em apoio quase incondicional. O sistema registrou essa conquista e imediatamente cobrou 60 mil dívidas e 20 pontos de talento corporal. A praga percebeu que os bônus estavam ativados e decidiu usá-los, se preparando para a possibilidade de mais confrontos. O sistema explicou que o fortalecimento seria dividido em 3 ramos: físico, força e inteligência, cada um podendo ser melhorado separadamente. O jovem optou por aumentar 10 pontos em físico e 10 pontos em força, sentindo uma onda de energia, como se algo mágico estivesse acontecendo. Após o fortalecimento, ele sabia que era sua vez de agir e restaurar a justiça. Com o novo poder concentrado em seu punho, o herói desferiu um golpe poderoso, usando toda a força sobre-humana que acabará de adquirir. Banuan foi literalmente levantado no ar, caindo no chão e rolando para o lado. Os espectadores, atonitos, mal podiam acreditar no que estavam vendo. Zo concluiu que a praga não era apenas um negociador habilidoso, mas também um lutador impressionante. A simpatia pela garota aumentou mais 10 pontos. A praga, satisfeita com o que acontecerá, sugeriu mudar de local, já que o ambiente ali havia sido completamente corrompido. Sushi ficou sozinha à mesa. Lágrimas amargas escorriam pelo rosto de Sushi. O ressentimento e a dor a consumiam, sem permitir descanso. O casal deixou o restaurante, se dissolvendo na movimentação frenética dos carros, deixando para trás o escândalo e a ilusão destruída de um jantar luxuoso. Sushi perguntou por que o jovem havia decidido intervir. Geralmente, os ricos desprezavam os primeiros, e seria normal se alegrar com o fracasso dele. O jovem explicou que o problema não era desprezar ninguém, mas sim o nojo que sentia do perturbador Alphonse, razão pela qual interrompera a humilhação. Zoe refletiu, para si mesmo, que o Salvador possuía força, elegância, beleza e riqueza, o que era quase inacreditável. A praga notou o próximo aumento na simpatia e se questionou como conseguirá tal efeito sem gastar mais dinheiro, decidindo não se aprofundar no romance. Logo, o céu se cobriu de escuridão, e a lua surgiu, banhando as ruas com o silêncio prateado da noite. Graças ao impulso do sistema, o corpo do jovem adquirira uma força equivalente à de um atleta que levaria anos para alcançar tal nível. Curioso para saber quanto sua força realmente havia aumentado, o jovem decidiu testar na prática e ligou para um número conhecido, buscando realizar um teste urgente. Do outro lado, Ganji atendeu, explicando que estava ocupado treinando e não tinha tempo para conversar. A praga observou que ele estava treinando com um adversário qualificado e que isso mostraria a verdadeira relação do seu novo poder com os limites humanos. Ele informou que iria ao salão e discutiria o assunto pessoalmente, não por telefone. Logo, entrou no complexo esportivo, onde um ringue de boxe se erguia no centro da arena. Ganji perguntou o que havia acontecido para que o jovem sentisse necessidade urgente de liberar energia reprimida. O jovem se ofereceu para lutar com qualquer um, garantindo que todos teriam uma visão emocionante do que aconteceria. Ganji, com certo desgosto, lembrou que um golpe poderia transformar um amador em deficiente, então considerava a ideia um tanto temerária. Ao saber que a praga estava realmente treinando e pronta para o teste, Ganji sugeriu que começasse quebrando uma pera para testar a força. O jovem concordou sem hesitar e foi até a pera. Ele concentrou toda a sua energia no punho e desferiu um golpe, ignorando os avisos para usar luvas. O impacto foi tão forte que quebrou o recorde de potência, alcançando 600.400, muito além do que seu campeão anterior havia conseguido. Ganji ficou chocado, incapaz de acreditar no que via. A cena atraiu outro boxeador, que observava com interesse e desconfiança. O arrogante comentou que o mecanismo deveria estar defeituoso, já que não refletia o poder real de impacto.
Kun desafiou o jovem a uma revanche no ringue, certa de que provaria sua superioridade em um duelo honesto. Ganji tentou intervir, dizendo que o amigo apenas estava se rendendo, mas Kun insistiu em demonstrar sua força em combate. A praga aceitou o desafio, garantindo a Ganji que lutaria e pedindo que ele apenas aproveitasse a luta que se aproximava. Um amigo queria alertar o jovem sobre a força de Kun, que passou por treinamento profissional, mas o herói estava certo de que não precisava de um oponente fraco. Ele veio ali para testar seus próprios limites. O sinal soou, e a batalha começou. Kun ficou imediatamente chocado ao ser atingido pelo primeiro golpe esmagador. No segundo seguinte, a praga repetiu o ataque, acertando a mandíbula de Kun e o derrubando no ringue. O novo oponente, confiante em sua experiência, tentou revidar, mas foi igualmente derrotado com um único golpe. Outro boxeador desafiou a praga, jurando restaurar a honra do time, mas também foi nocauteado com um golpe devastador. Ganji observou que o amigo estava exagerando e admitiu que a praga havia organizado uma verdadeira comoção no clube. O jovem riu e confirmou a suposição de Ganji, dizendo que o objetivo da visita era testar seus próprios limites de força. O treinador, perplexo, não conseguia entender como mesmo o cara que mal conseguia correr uma distância de quilômetro nos anos escolares havia se tornado tão invulnerável. A praga, mantendo o mistério, respondeu de forma curta que o segredo de seu treinamento ficaria guardado. Com um leve ressentimento, Ganji percebeu que, se o amigo mantinha tudo em segredo, não fazia sentido insistir. Ele se ofereceu para esquecer as reclamações e tomar um copo. Os dois saíram do clube e encontraram uma garota perto do carro, aparentemente esperando por Ganji para passar a noite. Ganji, surpreso, lembrou que havia pedido para que ela o encontrasse diretamente na universidade, e não no complexo esportivo. Em vez de palavras, a garota lançou a bolsa sobre ele e declarou que não precisava mais dela. A partir daquele momento, o relacionamento deles chegou ao fim. Ganji ficou paralisado, sem entender como tudo desabou tão rapidamente. Ela havia aparecido no trabalho, comprado a sacola que desejava dar a ele, mas então explicou friamente que estava 2 meses esperando para comprar e que seu salário não era suficiente para sustentar aquilo de maneira digna. Uma senhora se aproximou, dizendo que já era o fim e sugeriu que se dispersassem em paz, sem prolongar a situação com mais palavras. Ela entrou no carro, bateu a porta, acelerou e desapareceu nas luzes da tarde. Ganji gritou o nome dela desesperadamente, mas Lily já havia sumido na curva, deixando sozinho na calçada fria, com a sacola abandonada em suas mãos. A praga, então, se viu refletindo sobre sua própria experiência recente, quando Suzu rejeitou um presente generoso. Tudo por causa da falta de dinheiro. Lembrou-se da dor que sentiu quando Sucia se afastou dele, trocando por Major, um homem que sequer teve a coragem de ficar ao seu lado, apenas observando de longe enquanto o jovem tentava apoiar o companheiro. A praga comentou que uma mulher que desistiu de algo como vício em cigarros não merecia lágrimas, nem a tristeza que Ganji estava sentindo. Ganji ainda tentava compreender as palavras, mas o ressentimento sufocava, e ele ficou apenas observando impotente a escuridão. O jovem interrompeu a tentativa de explicação, dizendo que, se Lily o rejeitasse naquele dia, provavelmente no dia seguinte ele não conseguiria alcançar o novo nível que tanto almejava. Ganji pediu para entender exatamente o que havia sido dito, já que estava perdido, mas a praga, mexendo na tela do telefone, prometeu explicar tudo pela manhã. Naquele momento, enviou uma mensagem aos amigos, pedindo apoio para o plano que pretendia colocar em prática no dia seguinte, tudo por causa de um amigo. Um carro luxuoso desacelerou perto de um pequeno, porém caro, shopping. Apesar da crescente confiança, Ganji ainda duvidava do sucesso, pois havia perseguido Lily por 5 anos e não conseguirá impressioná-la, mesmo com presentes. A praga lembrou-lhe que ele não era mais o herói trágico de uma peça escolar, mas sim o Sr. Van, um novo representante da elite empresarial de Enshen. Ganji ainda hesitava, temendo que sua máscara caísse, expondo completamente. A praga, percebendo sua hesitação, sugeriu que ele deixasse os medos de lado e confiasse em seu plano. Lily deveria aparecer no momento certo, e tudo se encaixaria. Poucos minutos depois, vozes femininas começaram a ser ouvidas. A amiga de Lily perguntou de onde ela havia tirado um cupom de desconto. Lily respondeu que havia ganhado na loteria, chamando a situação de uma sorte incrível e destacando que as chances eram boas. A amiga alertou que estavam falando de um restaurante exclusivo, um clube de altíssimo nível, onde nem mesmo quem tivesse dinheiro conseguiria entrar. Lily, no entanto, insistiu que valia a pena tentar. Nada aconteceria se eles entrassem e verificassem as condições com os próprios olhos. Nesse momento, as meninas notaram um carro luxuoso estacionado. O preço do modelo, que viram na internet, superava vários milhões. Lily correu para tirar uma foto ao lado do carro,
querendo mostrar aos seus seguidores a imagem de um símbolo de luxo inacessível. Através do vidro da janela, a praga observou a cena e percebeu que seu plano estava se encaminhando perfeitamente, preparando-se para o toque final que causaria uma impressão marcante. Ele sussurrou para Xiaozu que era hora de começar a apresentação. O momento era ideal, e pediu a ele que cuidasse de Ganji, para evitar que ele causasse um distúrbio desnecessário, já que ainda estava atordoado. Xiaozu sorriu sutilmente, confirmando que havia atuado nesses cenários como um verdadeiro profissional, e garantiu que ele poderia confiar em sua habilidade. Em seguida, virou-se para seu irmão Banja e instruiu-o a atuar como um homem rico e confiante, sem qualquer sinal de insegurança. Ganji, ainda envergonhado com a situação, prometeu seguir o plano e tentava se recompor. Saíram para a rua, onde Xiao, admirando a fachada do restaurante, comentou que realmente gostava do lugar e que certamente teria que voltar. Lily, vendo Ganji ao lado de uma mulher elegante e um carro luxuoso, ficou completamente confusa. O jovem murmurou algo arrastado, e Xiaozu, empurrando suavemente, lembrou-lhe que ele e aquela senhora estavam lá antes e agora ele estava com uma nova companhia no carro. Xiaozu, de maneira arrogante, observou que as meninas deveriam sair dali, pois estavam bloqueando o caminho para o carro. A amiga de Lily, surpresa, não conseguia acreditar que aquele carro de luxo realmente pertencia a eles. Xiao Xiaogut, com calma, esclareceu que o carro não era dele, mas sim uma nova aquisição de seu irmão. O veículo brilhava com o brilho de fábrica, e o perfeito estado da carroceria era visível. O carro havia chegado da cabana no dia anterior. Lily ainda não conseguia acreditar que Ganji, que ela sempre considerará um mendigo, fosse capaz de pagar por um meio de transporte tão luxuoso. Um instante depois, ele anunciou que a situação estava resolvida. Ganji supôs que o carro fosse alugado e que as atrizes contratadas estivessem apenas fazendo parte de um efeito encenado. Xiao São, irritado, rebateu, dizendo que, por falta de conhecimento, seria melhor ler mais sobre o assunto. O carro não era alugado, ele era realmente de seu irmão. Alguns minutos depois, um veículo amarelo brilhante chegou, atraindo imediatamente a atenção da multidão com seu luxo inesperado. Uma senhora elegante saiu do carro com calma, avançando com confiança. Xiao observou que, ao redor, a área estava lotada, com as pessoas literalmente cercando-os de todos os lados. A praga ficou ligeiramente confusa. A aparição inesperada da amiga acabou sendo uma surpresa, já que sua participação não estava planejada na fase inicial do esquema. A garota se virou para Broterban com uma pergunta, mas ele apenas balançou a cabeça, indicando que tudo estava sob controle. Lilian insistiu, não acreditando no que estava acontecendo, e se questionou quanto Anja havia gasto para contratar todas aquelas atrizes. Xiao, de maneira abrupta, pediu que ela se calasse, explicando que não entendia como alguém como ele poderia chamar a atenção de alguém digno. A amiga de Lily, de repente, reconheceu Xiao, um influenciador popular online, percebendo que, na verdade, eles não eram atrizes principais. Nesse momento, outro grupo de carros chamativos entrou na calçada. Vários homens de terno preto e óculos escuros desceram dos veículos e se aproximaram, cumprimentando o homem. A realidade atingiu Lily com força. Descobriu que seu ex realmente era um diretor importante e apenas fingia ser pobre.